Alô, você, seja muito bem-vindo. Você está no Te Politizei. Agora vamos falar sobre Donald Trump, que vem aí fazendo uma série de postagens a favor do Jair Bolsonaro, né? Dando apoio para o Jair Bolsonaro. E isso é uma coisa muito boa, porque isso quer dizer que sanções virão aqui, não para o Brasil, tá? Mas para Alexandre de Moraes. O Chandelle vai chorar no cantinho, vai chorar no banho quando receber essas sanções que deverão vir sim dos Estados Unidos, porque quando o Donald Trump começa a falar é porque foi ou será. Quando ele falou que talvez atacaria o Irã, que demoraria 1, 2 semanas, ele já estava com os aviões lá fazendo o dito ataque, né? Então vamos entender essa notícia, mas antes dê o seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com quem você gosta e com quem você não gosta, porque ajuda muito o nosso trabalho. Pois bem, relatórios com sanções contra Alexandre de Moraes chegaram à Casa Branca e Donald Trump avalia ofensiva jurídica. Meus caros, parece que o jogo está mudando. Após circular por diversos gabinetes em Washington, os relatórios que propõem sanções ao ministro Alexandre de Moraes do PMSTF, do Partido do Movimento do Supremo Tribunal Federal, chegaram à mesa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A movimentação intensifica a pressão diplomática e jurídica sobre o magistrado brasileiro, alvo de críticas do entorno de Trump e da ala mais conservadora da política norte-americana. Semana passada, Trump se reuniu com assessores próximos à Casa Branca para avaliar a dimensão da resposta que seu governo poderá adotar contra Moraes, envolvido em decisões judiciais no Brasil que afetaram plataformas digitais em solo americano e figuras ligadas à direita, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. E não só isso, né? Alexandre de Moraes pediu para desmonetizar e bloquear perfis de cidadãos americanos. Exatamente isso que você ouviu. E esses dias aí, pela Donald Trump, pela rede social do Donald Trump, pela Truth Social, a qual eu tenho também o meu perfil. Então, entrem lá na Truth Social e já me sigam ali na rede social. Há 2 dias atrás, o Donald Trump colocou uma nota, né, que eu já mostrei, que a Daniela Lima falou, dizendo que o Brasil está fazendo aqui uma coisa terrível no tratamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, e ele tem observado, assim como o mundo, o que está acontecendo com o Jair Bolsonaro, né? Dia após dia, semana após semana, mês após mês, enfim, a perseguição está sendo muito grande e ele qualificou como caça às bruxas, né? E no fim ele falou assim: deixe Bolsonaro em paz. E ontem ele postou outra nota dizendo: deixe o grande ex-presidente do Brasil em paz. Caça às bruxas, em caixa alta, né, em letras maiúsculas com várias exclamações, quer dizer que ele está gritando, né? Deixem o Bolsonaro em paz e caça às bruxas, ele gritou bem alto. Então, meus amigos, como eu falo sempre, o Donald Trump, quando a gente está indo com a farinha, ele já está voltando com o bolo. Quer dizer, ele já deve ter as coisas na mesa para começar as sanções a Alexandre de Moraes e seus asseclas. O ministro Roberto Barroso, se eu não me engano, ontem ou anteontem, voltou do Gilmar Palusa lá em Portugal e teve que passar pelos Estados Unidos. E todo mundo sabe que as sanções aos ministros do STF se estenderão não só a Moraes, né, mas todo mundo lá da dita corte do PMSTF, né? Então ele passou lá, ele não saiu do aeroporto, porque se ele pedisse para entrar nos Estados Unidos, fatalmente já deve ter algum bloqueio ou alguma coisa no radar lá dos Estados Unidos, do governo americano, em que ministros do STF vão ter algumas restrições para entrar nos Estados Unidos. Eu acho que isso já está valendo. Se o Alexandre de Moraes tentar ir para os Estados Unidos, ele vai ter que voltar, porque o visto dele não vai passar, né? Então, hoje, o Donald Trump falou alguma coisa sobre o Brasil com referência às taxas que ele vai colocar, né, nos produtos brasileiros. Olha só o que o Donald Trump falou aqui. It was a formula based on common sense, based on deficits, based on how we've been treated over the years.
and based on raw numbers. And we're going to have a couple of more coming out today. Brazil, as an example, has been not good to us, not good at all. We're going to be releasing a Brazil number, I think, later on this afternoon or tomorrow morning. But they're based on very substantial facts and also past history. You look at the past history, we never had anybody in the White House that understood the numbers or were into it like I have. We've taken in hundreds of billions of dollars in tariffs, hundreds of billions, and we haven't even started yet. And it's going to be a great thing for our country. I think it's going to be a fair thing for the world. And we really haven't had too many complaints because I'm keeping them at a very low number, very conservative, as you would say, number. And we haven't had, I'm sure they will be complaining at certain points, but we haven't had complaints. We've been treated very unfairly by both friend and foe. Isso que o Donald Trump falou é uma verdade, né? O Brasil não tem sido parceiro dos Estados Unidos, e eu venho falando isso nos meus vídeos há um tempo já, que o Brasil não tem respeitado o lado da aliança, né, aqui do Ocidente, tratando os Estados Unidos como um país que não é parceiro realmente. E os Estados Unidos construíram uma história junto com o Brasil ao longo de décadas de cooperação, né? E o Lula vem jogando tudo isso no lixo. Então o Donald Trump aí tem razão em dizer que o Brasil não tem sido realmente parceiro dos Estados Unidos. O Lula, com aquela boca de privada dele, ataca sempre que pode o Donald Trump e sempre que pode a liberdade dos Estados Unidos. E a gente tem visto aí a movimentação do Donald Trump em sancionar uma pessoa, em sancionar um ministro do STF. Isso não tem nada a ver com soberania nacional. O Donald Trump não tem nem como atrapalhar as leis aqui do Brasil. Portanto, o Donald Trump vai pensar aí numa taxação no Brasil, e ele tem dito que as taxações têm sido feitas de uma maneira bem conservadora, bem abaixo do que deveria ser, e os países, no geral, não têm reclamado desses valores, porque, como eu já falei também em outros vídeos, os outros países se aproveitam dos Estados Unidos com esse problema de taxas, né? Porque os Estados Unidos é um país rico e eles acham que os Estados Unidos pode pagar a taxa que for preciso, apesar de ser rico. Mas esse sistema de negociação aí do Trump vem se mostrando eficiente, visto que o Trump é bilionário, né? Ele já vem negociando assim a vida dele inteira, não é só com países, mas na vida das empresas, na vida privada dele com as empresas, ele também negociava dessa maneira. Então, a gente vê aí que esse relatório com sanções se aproxima de um desfecho. Como eu já falei, de novo, quando a gente pensa que o Donald Trump está indo com a farinha, ele já está voltando com o bolo. Então, as medidas estão sendo consideradas além da lei Magnitsky, né? Voltada para indivíduos acusados de corrupção, violações de direitos humanos, e a International Emergency Economic Powers Act, a IEEPA, que prevê sanções de entidades ou pessoas estrangeiras que, segundo os Estados Unidos, representam uma ameaça à economia norte-americana. E é isso que o Donald Trump está apostando. Essa lei aqui é mais efetiva, não no sentido de ser mais efetiva, mas ela é mais rápida, ela é de sanção instantânea. Não depende de tantas aprovações quanto a lei Magnitsky, mas a IEPA é mais rápida no sentido de ser mais eficiente, né? Segundo assessores do Trump, embora a lei Magnitsky possua maior peso simbólico e político, as sanções da IEPA poderiam ser aplicadas de forma mais rápida e pragmática. Foi o que eu acabei de dizer, dada a sua menor complexidade burocrática. É isso mesmo, é menos burocrático aplicar a IEPA do que a lei Magnitsky. Fato é que o Alexandre de Moraes será sancionado, e a partir daí, quando abre a porteira, passa boi, passa boiada. Pessoas abaixo do Alexandre de Moraes, os caras que cumpriram ordens ilegais, como o seu Paulo Gonet, Fábio Shor da Polícia Federal,
o Bessias da AGU, o Paulo Gonet da PGR, tá? E todas as pessoas e juízes que cumpriram leis irregulares, inconstitucionais, serão penalizados e não vão poder mais pisar nos Estados Unidos, ou no caso do Alexandre de Moraes aí, vão sofrer as sanções da lei Magnitsky. Então, o Donald Trump, conforme as suas postagens, né, tá de olho no Brasil, ele tá olhando de perto o que está acontecendo, e Alexandre de Moraes é realmente um grande perigo para a liberdade de expressão e para a liberdade no geral, né? A gente fala disso aqui no Brasil e ainda mais nos Estados Unidos, que eles prezam tanto pela liberdade de expressão. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele joinha, compartilhar este vídeo com quem você gosta e com quem você não gosta, porque fortalece muito o nosso trabalho. Muito obrigado por ficar comigo. Daqui a pouco a gente volta. Até já.